rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Causos e Contos Espíritas. Apresentação: Riovane de Carvalho. Olá, meus irmãos queridos da rádio e da TV Brasil Espírita. Eu sou Riovane de Carvalho e estamos juntos no programa Causos e Contos Espíritas. Boa noite a todos. No programa de hoje nós vamos ouvir a respeito da esposa de Zacarias, que está descrita no livro Personagens da Boa Nova, organizado pela Federação Espírita do Paraná. Então ouçamos juntos, estudemos juntos a respeito da esposa de Zacarias. Segundo a Vulgata, seu nome seria Elizabeth, do hebraico Eliseba, a adorada de Deus, ou obra de Javé, ou ainda Deus é plenitude. Dos evangelistas, somente Lucas a ela se refere, assinalando ser descendente de Arão. Esposa do sacerdote Zacarias, com ele vivia provavelmente na aldeia serrana, conhecida nos dias recentes como São João da Montanha, situada em Ai-Carim, cerca de 7 quilômetros a oeste de Jerusalém. Como toda mulher em Israel, deve-se ter casado entre os 12 e 12 anos e meio. Embora na prática as mulheres não fossem ensinada a lei e as tradições, no relato de Lucas, capítulo 1, versículo 43, se reconhece que Isabel conhecia os textos sagrados. Ainda que, em Israel, a mulher ocupasse lugar de subalternidade, pois os textos previam que ela devia se ocupar dos filhos e da casa, chegando a especificar a quantidade mínima de lã ou linho que deveria fiar ou tecer por semana, e onde devia, inclusive, aceitar que seu marido dividisse sua afeição com outras mulheres, fossem esposas ou concubinas, não se pode descartar a existência do amor conjugal. Dessa forma, ao ler a respeito de Isabel e Zacarias, conclui-se que o casal vivia a monogamia, mesmo porque a poligamia era rara em Israel, em primeiro lugar, por razões econômicas. Embora as leis rígidas quanto à mulher, não é raro se encontrar o amor transfigurando todas as leis, bastando se leia no Antigo Testamento tantos casos de homens que amaram intensamente suas mulheres, a elas se entregando em totalidade. É de supor, pois, que o casal Isabel e Zacarias, citados por Lucas como justos diante de Deus, caminhando irrepreensivelmente em todos os mandatos e preceitos do Senhor, vivesse a aura do respeito, dedicação e mútuo amor. Difícil é se imaginar qual seria a idade de ambos, tidos como avançados em anos ao tempo em que Isabel, assinalada como estéril, veio a conceber, visto que a idade era contada de forma diversa da atual, tanto quanto considerando-se que o homem se consociava aos 18, a mulher antes dos 13 anos. Isabel, dia após a visita do mensageiro espiritual Gabriel ao seu marido Zacarias no templo, concebeu. Relata ainda o evangelista que durante 5 meses ela permaneceu escondida, crendo que sua gravidez era uma graça que recebera do Senhor, que assim a reabilitava perante os homens em face da importância dada à geração de filhos. Isabel é citada como prima de Maria, a mãe de Jesus, embora haja ocasiões em que simplesmente a ela se refiram como parenta de Maria. Essa, tão logo recebe a notícia de que será mãe do Filho de Deus e que sua prima igualmente concebera, encontrando-se no 6º mês de gravidez, vai visitá-la.
A viagem deve ter durado de 4 a 5 dias, e o evangelista omite detalhes como Maria se deslocou até lá. O que a movia, com certeza, não era verificar se verdadeiramente estava grávida sua prima, senão o intuito de auxiliá-la naqueles meses. Igualmente o desejo de felicitar a prima pela grande mercê que Deus lhe acabara de fazer. À porta do jardim, Isabel é a primeira a avistar Maria e lhe corre ao encontro de braços abertos. Prostra-se reverente aos pés dela e a saúda com as palavras: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E donde me provém isto a mim, que vinha visitar-me a mãe do meu Senhor? E explica que tão logo a voz de Maria cumprimentando-a à distância chegou aos ouvidos, o menino exultou de alegria em seu ventre. 2 detalhes importantes. Isabel estava plenamente ciente da visão do marido, e aqui se permite ser a médium de manifestação espiritual. Conforme os evangelhos, ela ficou cheia de um Espírito Santo, e os estudiosos afirmam que o próprio Elias, que estava a se reencarnar naquele ventre, é que por ela falou. Ele sabia de tudo o que estava ocorrendo e tinha visão espiritual ampla. Mesmo porque Isabel não poderia, de outra forma, estar ciente da gravidez de Maria, que não tinha nem um mês e, portanto, não parecia externamente. Esta explicação da consciência do espírito ainda no seio materno é dada por estudiosos como Orígenes, considerado um dos pais da Igreja, e mais Tertuliano, Irineu, Ambrósio e o teólogo Suarez. Conclui Isabel por si mesma, abençoando Maria, porque nela se cumpriram as promessas antigas de Javé, e também porque ela deu crédito ao anjo que lhe participara a notícia. Tendo dado à luz a um menino, o fato causou grande alegria e alvoroço entre a parentela e a vizinhança. No 8º dia, o menino foi circuncidado. O rito da circuncisão podia ser desempenhado por qualquer israelita e na residência dos pais. Em todas as localidades havia o moel, a pessoa habilitada para essa delicada operação no recém-nascido. Pelo que se depreende do Evangelho de Lucas, o fato se deu em casa, porque Isabel estava presente, e conforme a lei, a mulher não podia sair à rua antes de transcorridos 40 dias do parto, se tivesse dado à luz a um varão. O prazo era contado em dobro, caso o nascituro fosse do sexo feminino. No ato da circuncisão, Isabel interfere, pois se pretende dar o nome do pai ao menino. Causa estranheza a anotação de Lucas, pois não era costume entre o povo de Israel, evitando criar confusão entre pai e filho com nome idêntico. Talvez porque Zacarias fosse idoso, imaginaram que não poderia haver tal confusão. Ele morreria possivelmente em breve. Mas a mãe não é bem ouvida pelos que ali estavam. Primeiro porque a mulher não poderia sugerir nome para o filho. Segundo porque o nome que ela sugere, João, não existia na família. Enfim, é o pai Zacarias que, consultado, escreve em uma tabuinha o nome João, atendendo ao mensageiro que o visitara no altar do templo há pouco mais de 9 meses. Após a circuncisão do filho, não mais se houve menção nominal a Isabel. Talvez estivesse inclusa entre aquelas citadas por Lucas, no capítulo 8, versículo 1, que seguiam Jesus. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Talvez tenha desencarnado algum tempo depois, antes mesmo do filho se tornar o precursor do Cordeiro de Deus. De toda forma, uma coisa é certa.
Como todas as grandes almas, ela serviu na humildade. E cumprida sua tarefa de dar à luz o menino que aplainaria as veredas do Senhor, sai de cena. Palpável é a certeza, contudo, de que, como José, Maria, Zacarias, era uma grande alma, plenamente cônscia de sua missão, que cumpriu de forma integral. É a linda história, descrição de Isabel, a prima de Maria, que, como tantos outros personagens do Evangelho, estavam ali próximos de Jesus, com a sua grandeza de coração, grandeza de espírito, para auxiliar nessa tarefa do Mestre. Que sejamos nós também aqueles que acolhem Jesus, que permitem que Jesus se aproxime dos nossos corações e dos nossos lares. Fiquem todos em paz, que Jesus abençoe a todos nós. Assim seja.